Tá vendo esse museu pegando fogo aí? Então, não é o Museu Nacional de ontem, é o Museu da Língua Portuguesa em 2015. E esse outro, também não, é o Teatro de Cultura Artística em 2008. 2010 foi o Butantã. 11 foi o incêndio no Palácio da Praia Vermelha. 12 a Faculdade de Letras da UFRJ. 13 o Memorial da América Latina em São Paulo. 14 o Laboratório do Centro de Ciências de Saúde no Rio. 2016 a Cinemateca e a Reitoria. Em 17 foi o alojamento estudantil. E agora em 18 o Museu Nacional. Todos pegaram fogo, então não foi e nunca é por falta de aviso. Que o laudo conste que foi por mero acidente. Desculpa, não foi. Acidente é tsunami, terremoto, raio, chuva ou furacão. O que aconteceu no Museu Nacional é crime. Chocante, sem dúvidas. Inesperado, jamais. Escreva esse vídeo na madrugada do incêndio. Não consigo dormir. É como se todo o país queimasse. As notícias dizem que não há vítimas. Eu discordo. Houve muitas vítimas do passado. E entre as mortes a nossa Luzia, a primeira brasileira. Foi vítima do descaso dos seus filhos do futuro. 13 mil anos de história na natureza. Não resistiu a 50 na nossa mão. Há uma sabedoria antiga que diz que uma pessoa ou um povo só morre de verdade quando ninguém mais tem a oportunidade de lembrá-lo ou acessá-lo. Tinham povos e espécies nesse museu que não existem mais e sua última memória estava ali. Agora, morreram para sempre. Triste o país que acha que pode sonhar com o futuro sem preservar o seu passado. E aí? Suave? Não, né? Eu não sei a relação de vocês com o museu, mas acho que qualquer pesquisador e áreas próximas da pesquisa de história ou biologia sentem a paulada mais vezes. Museu é fonte de pesquisa e sei lá, tô muito em choque. A gente nunca fala nada sobre museu, então agora a minha ideia é fazer um mix de história, reflexão e desabafo para entender como algo assim acontece no Museu Nacional, no maior acervo do país. E o pior é saber, vai continuar acontecendo. 6 de julho de 1818. A família real mal chegara ao Brasil e logo Dom João VI funda o primeiro museu brasileiro. O prédio não era esse de ontem. Esse, mais robusto e chique, inspirado no que havia de mais moderno na Europa, era simplesmente a casa da família real. O museu ficava na Casa dos Pássaros, no centro do Rio. Desde aquela época, o acervo já contava com obras raras. Para você ter noção, teve uma obra que veio escondida no navio da coroa portuguesa. Era a coleção de minerais de Werner, o fundador do estudo da mineralogia, que foi comprado por Dom João e que Napoleão pretendia roubar. Também tinha o meteorito de Benderó, encontrado na instituição desde 1888. O trono do rei africano de Adandozan, que foi doado em 1811 lá em Portugal. Enfim, a família real, que nadava em dinheiro, gostava ao menos de colecionar arte. Olha o Dompas no Egito aí comprando relíquias e múmias para o nosso museu. Com o Dompas, inclusive, a gente adquiriu muita coisa, como o manto do rei Kamehameha, o último rei nativo do Havaí, que fez amizade com Dompas quando fugia dos ingleses. Enfim, foi só em 1892 que o museu fora transferido para a Quinta da Boa Vista, onde estava até ontem. Isso aconteceu porque a proclamação da República e o exílio da família imperial queria apagar os luxos do Império, e o museu ocuparia esse lugar. E agora ele passava a se chamar Museu Nacional. Tá vendo como até no nome do museu tá cheio de marca da nossa história? Pesado e tudo queimado. No início da década de 20 e 30, o museu passa a ser entendido como símbolo do progresso da nação, e a pesquisa começa a ganhar espaço na Quinta da Boa Vista. Passamos, por exemplo, a ter laboratórios de química, e isso gerou um grande intercâmbio internacional. Em 25, o Einstein e a Marie Curie, em passagem pelo Brasil, fizeram questão de ir ao nosso museu. O local era sempre muito frequentado, obviamente, pelas elites, mas sempre referência da cultura nacional. Depois, nasceu a ideia de que o museu era uma instituição voltada para o povo. Entre 37 e 55, durante a administração da antropóloga Heloísa Alberto Torres, segue-se as ideias do governo Vargas, que buscou, de certa forma, investir na ciência nacional. Em 46, o museu passa a ser administrado pela UFRJ. Em 50, o último presidente do Brasil visita o museu. E sim, é isso mesmo que você ouviu. O último presidente a visitar o museu foi JK. E na ocasião, inclusive, ele parecia profetizar o futuro sombrio que vinha pela frente. Dizia ele que se o Brasil soubesse a grandeza e a riqueza do museu, não deixaria ele chegar nesse estado. Daí pra frente foi só resistência. Entre as indas e vindas o museu continua, e hoje rolava até força de vaquinha online. Mas são os trabalhadores apaixonados, os pesquisadores fervorosos, os restauradores guerreiros
é que, independente da gestão pública, mantinha o museu. Até ontem, o acervo era composto por cerca de 20 milhões de itens e resistia, sendo o maior e mais importante acervo indígena e uma das maiores bibliotecas de antropologia do nosso continente. Tinha departamento de paleontologia, geologia, antropologia, biologia, 400 alunos de mestrado, doutorado, acabou. Tudo. E não é derrotismo não. Objeto de pesquisa queimado não tem backup, não tem saída, não tem dinheiro que pague milhares de anos de uma múmia egípcia. Muitos talvez não entendam a dimensão do que é perder um museu e podem imaginar que isso é só velharia. Mas sabe por que pensam nisso? Porque nós não frequentamos museus. Museu tem muito mais do que isso. E engana-se quem acha que é perder o passado. Pense, por exemplo, numa espécie de animal rara, batizada e depositada nesse museu há 100 anos. A referência fica ali para sempre, para os povos do futuro estudarem. O museu, então, é o mais próximo do que podemos ter de uma viagem no tempo, para o passado e para o futuro. Imagina a própria Luzia. Perdemos não só o passado de 13 mil anos dela, mas todas as descobertas que o futuro poderia fazer sobre a Luzia e sobre nós. Entende o tamanho do dano incalculável e infinito que estamos passando? É passado, presente e futuro contaminados. Inclusive, vamos falar de presente. Que estado é que estava o museu? De competência do governo federal, o Museu Nacional, como até o Louvre, é público, e guardar patrimônio é estratégia nacional. Aliás, isso não é nem luxo, é lei. A Lei 11.904, que versa sobre o Estatuto dos Museus, onde a palavra preservação aparece 8 vezes. Na prática, porém, isso é bem longe da realidade. Sobre as verbas, a instituição vinha sofrendo cortes orçamentários há pelo menos 3 anos. Desde 2014, a verba de 520 mil anuais não chegava completa nunca. Sim, 520 mil, não 5 milhões ou 520 milhões. A verba anual para manter todo esse patrimônio era de 500 mil. Como comparação, olha o custo do ministro do STF por mês. Não é de embrulhar o estômago e se revoltar? No apartamento do Gedel, o político dos 51 milhões dava para manter o Museu Nacional por quase 100 anos. Depois, entra a burocracia. A documentação exigida é importante. Um prédio tombado cataloga itens raros e por isso demora. Porém, essa demora estava levando meses ou às vezes até anos para sair, e o feitiço vira contra o feiticeiro. As normas nacionais de combate ao incêndio em museu são dos anos 70 e 80, e sem contar a possível corrupção gerada pelas empresas de vistoria. Mas eu nem vou falar disso hoje. Bem, às vésperas da festa de 200 anos do museu, 10 das 30 salas estavam fechadas e menos de 1% estava exposto. Até a Luzia estava na gaveta. Em janeiro, o museu chegou a ficar fechado por 10 dias e após uma greve de funcionários, não faltou reportagem denunciando a calamidade pública que estava rolando. Ontem, inclusive, teve marcha pela ciência e pela preservação do museu lá na frente. Mas não deu tempo e ninguém quis ver. Aparentemente precisa pegar fogo literalmente pra gente acordar pro que tá acontecendo e dar valor. E sabe o que tá escrito pro roteiro dos próximos dias, né? Vai aparecer algum especialista, vai culpar alguém ou talvez nem isso, os governos vão continuar agindo com total descaso ao patrimônio público, as paredes de outros museus vão continuar caindo e os políticos, sabe o que eles vão prometer? Reconstrução, oportunidade de licitação desviada. Como se dinheiro trouxesse de volta 10 mil anos de história. É revoltante, manter serenidade nesse vídeo tá difícil. Enfim, nada mais simbólico para o momento que vive a ciência no país do que a primeira instituição científica pegando fogo. É a falência total do Brasil, mas não só a falência econômica, é a falência cultural, ética. Porque ok, é bem verdade que a grande culpa é do poder público. Mas me fala uma coisa, e você? E eu? Qual foi a nossa última vez no museu? O Museu Nacional, por exemplo, custava 8 golpinhos para entrar e tá cheio de museu gratuito por aí. Qual foi a última vez que lhe passou na cabeça conhecer a história ao invés de sair para qualquer outro rolê? Museu é visto como luxo, exótico, e não é para ser. Frequentar museu é encarnar a história viva, é ir além do livro, é ver e visitar a nossa história material, nossa cultura material. Se ao menos uma lição pudermos aprender com a morte do Museu Nacional, é que a gente deve frequentar museus. Porque o museu queimando não é apenas um museu queimando, é a história de um país, de uma humanidade queimando. E isso está sendo sintoma do mundo que vivemos. Não é à toa que tiranos destroem museus quando invadem países.
O imperador romano Júlio César fez isso lá atrás na biblioteca de Alexandria. Hitler fez isso quando invadiu Paris. O ISIS faz isso até os dias de hoje quando destrói monumentos em suas ações. Matar um museu é o jeito mais rápido de aniquilar um povo, pelo menos simbolicamente. Um povo sem passado não consegue reconstruir seu futuro. Sem ciência, sem educação, sem acesso ao conhecimento, simplesmente não dá. Museus são o pilar, o símbolo de tudo isso. E como coloca maravilhosamente bem o texto do Felipe Figueiredo, do Nerdologia e Xadrez Verbal, é no museu onde se encontram muitas perguntas e se buscam muitas respostas. Quem somos? De onde viemos? Qual a nossa origem? Tá tudo ali. Será que vamos finalmente entender que a história não é doutrinação, coisa de vagabundo ou qualquer coisa que o valha? Será que vamos perceber que cortar a verba da cultura significa isso na prática? Termino meu vídeo muito triste, citando a placa da Cápsula do Tempo de 1972, afixada no jardim do museu. Nela, muitos itens lá da época depositados e um desejo, que o povo conservasse o museu e abrisse a cápsula somente em 2022. Nosso descaso destruiu tudo antes disso. Todos que por aqui passem, protejam esta laje, pois ela guarda um documento que revela a cultura de uma geração e um marco na história de um povo que soube construir o seu próprio futuro.